Kabbalah, o termo certo de Kabbalah já começo falando errado, o certo seria falar Kabbalah, mas por força do hábito eu não vou conseguir falar Kabbalah, então vai ficar a aula inteira Kabbalah. Kabbalah significa tradição. A origem do termo, da palavra, vem do verbo receber, ou seja, Kabbalah é uma recepção oral dos segredos recônditos das Escrituras, ou seja, é uma doutrina secreta. Ou pelo menos era secreta, né? Hoje não é mais. Aliás, segundo o Gerson Sholem, a Grandes Correntes da Mística Judaica, que é esse livro, se for ler só um livro sobre a Kabbalah, leiam essas Grandes Correntes da Mística Judaica. Ele comenta que a mística judaica, a Kabbalah, que é o principal, veio depois que ficou tudo cabalista, né? Principalmente na linha mística judaica, é duplamente secreto, porque era transmitido de boca para ouvido uma doutrina secreta. Então, ensinado secretamente uma doutrina secreta. Nós podemos até acrescentar uma terceira, o veio secreto, que é quando se é escrito alguma coisa, também tem um sentido oculto também, como nós vamos ver no Zohar. Então, feito isso, então, quando surgiu a mística judaica, ainda não se podia falar de Kabbalah propriamente. Kabbalah só vai se poder falar mesmo na Idade Média, né? Pelo menos do ponto de vista estrito, né? Certos pensamentos cabalísticos já eram bem antigos, bem antes da Idade Média, mas o termo Kabbalah mesmo só dá para ser usado na Idade Média. Antes deveríamos usar outros termos, como uma doutrina esotérica, uma mística judaica e tal. Então, quando surgiu isso? Bom, segundo o Gerson Sholem, surgiu mais ou menos na época do Segundo Templo, que é mais ou menos século VI a.C. Se não me engano, o Segundo Templo foi erguido em 510, 520 anos antes de Cristo. Então, os judeus tinham ido no cativeiro da Babilônia e tinham voltado para Israel. Esdras tinha reconfirmado a lei e o templo foi erguido, né, o Segundo Templo. Quando os judeus foram na Babilônia, segundo alguns autores, né, eles vieram com uma linha corrompida, então foram introduzidas certas visões contra as escrituras, uma visão mística, gnóstica vinda da Babilônia. Outro sustento que esse veio do Egito. Mas para nós é irrelevante saber se essa mística judaica veio do Egito ou da Babilônia. O que é fato é que ela se tornou um caráter bem diferente dessas origens primárias, né? E a Kabbalah se tornou a grande gnose judaica, e na realidade a gnose mais poderosa de todas é a Kabbalah, conforme nós vamos ver. Bom, então a origem se tornou dessas doutrinas esotéricas lá ainda já bem no século VI a.C., o que aliás é compatível com o capítulo 8 de Ezequiel, no versículo de 7 a 13, quando, numa visão misteriosa, quando Ezequiel pergunta para Deus por que tanta punição, e aí Deus manda ele raspar uma parede lá do templo, e nessa parede tem uma passagem secreta, e Ezequiel viu então os doutores da lei, os sacerdotes, adorando deuses pagãos. Então já no templo havia um núcleo secreto adorando deuses pagãos. Está lá no Ezequiel capítulo 8, versículo 7 a 13. Aliás, é justamente da época de Ezequiel para frente que vão surgir os doutores da lei, os escribas, e a palavra rabi vai surgir na sequência. Então vai ser em cima exatamente dos escribas, doutores da lei, rabinos, que vai ter a corrupção do pensamento judaico. Na época de Cristo, o pensamento judaico já estava corrompido. Já tinha certos sinais, podemos deduzir, né, certos sinais de pensamentos cabalísticos lá na época de Cristo. Não vai dar para tratar isso. O professor Orlando tem um trabalho muito bom, que ele fala disso, que é doutores da lei, escribas e outro termo lá. Depois eu coloco o link lá, que é bem interessante. E depois também tem o Rabi Balhar. Qual o Rabi que falou? Rabi Hassalem, o mestre da escada, falou que o Gamaliel era cabalista. Tinha sido mestre de São Paulo.
Bom, então essas doutrinas ocultas eram bem antigas e já desenvolvidas na época de Cristo, depois na pregação de São Paulo, tinha contato com as heresias, né, das principais heresias dos primeiros séculos, só que nós não vamos focar nisso porque não vai dar tempo. Nós vamos começar bem desenvolver o trabalho a partir da Idade Média, quando o pensamento cabalista vai se fortalecer e a própria palavra cabala, em sentido próprio, vai poder ser usada. A cabala na Idade Média ela teve um grande desenvolvimento, principalmente na Espanha. Na Espanha do século XIII. A Espanha do século XIII foi justamente na época durante a Reconquista, quando na época eu não podia falar propriamente espanhol, vou usar o termo Espanha. Espanha é o termo geográfico, né, que a Espanha só vai ser formada mesmo no final do século XV. Então, quando foi tendo a Reconquista, os católicos não expulsaram os judeus. A expulsão dos judeus só vai ser no final do século XV. Os judeus tiveram ampla liberdade durante a invasão dos mouros. Ainda na época dos mouros, os judeus conseguiram desenvolver um centro de estudo rabínico muito importante em Toledo, que ficou conhecido como a Jerusalém do Ocidente. Depois, quando os mouros foram sendo expulsos das cidades, os judeus não foram expulsos e continuaram esses estudos nas cidades espanholas. E teve um apogeu no século XIII, principalmente na escola de Gerona. Na escola de Gerona nós vemos o apogeu dos estudos cabalísticos, com Nachmanides, e também outros fora da escola de Gerona, como Abraão Abulafia e Moisés de León, que depois nós vamos comentar daqui a pouco. Girona, na Catalunha? Girona, na Catalunha, aquela cidade bonita, beira do rio, né? Tem uns prédios coloridos, uma cidade bem bonita. E o apogeu foi lá, mas havia traços cabalistas, havia cabalistas fora da Espanha. Tinha na Provença, né, o livro Barrir, que foi escrito no sul da França. E no livro Barrir já tem o desenvolvimento da árvore da vida, que eu vou comentar aqui rapidamente. Contato com a poesia provençal, né, e até com os cátaros lá. Também teve contato dos cabalistas com os espirituais franciscanos, né, que é a espécie de teologia da libertação, Van La Lettre. Tem um texto do Nachman Faber, né? Ele estudou sobre os espirituais franciscanos, vale muito a pena ler. Então havia contato de cabalistas com eles lá. Agora, o que se comenta é que a principal influência que elas têm até hoje da cabala sobre um católico foi do Joaquim de Fiore, ou Joaquim de Flora. O monge calabrês lá, famoso pelas 3 idades, a idade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso daí teve influência nítida cabalista. Então, pela doutrina do Joaquim de Fiore, que influenciou o mundo até hoje, então, a primeira época do mundo foi a época do Pai, que é a época da lei. Depois veio a época de Cristo, a época da graça. E há de vir, então, a época do Espírito Santo, que será a igreja do amor, onde toda lei será abolida. Esse pensamento do Joaquim de Fiore influenciou todo o milenarismo que veio depois dele. Marcelo, Oi. fazer uma pergunta? Pode. Essa influência do Joaquim de Flora é uma coisa que a gente vê criticando o texto, ou há registros históricos dele ter tido contato com o cabalismo? Então, ele fez uma viagem na Terra Santa e voltou lá para Calábria. É sabido que lá na Calábria tinha judeus, por exemplo, na faculdade de Salerno de Medicina, tinha judeus ensinando lá. Então, que havia judeus morando lá na Calábria, sim. O Gerson Scholen diz que os cabalistas não ensinaram Joaquim de Fiore, mas ele vê uma coincidência entre o pensamento de Joaquim de Fiore e o pensamento de cabalista. Só que um outro livro que eu li, que eu vou colocar na referência, que é um livro que, aliás, que trata do Hegel, escrito por Maggi, o sobrenome é Maggi. Então lá ele cita mais de um autor que sustenta que o Joaquim de Fiore aprendeu com os judeus cabalistas. É uma doutrina realmente muito filocabalista do Joaquim de Fiore.
Porque essas doutrinas ele já eram ensinadas nos círculos secretos antes, né? Então se deduz que ele teria tido algum contato. É muito improvável na história que a pessoa tenha uma outra ideia tão estranha e não tenha tido contato com alguém que defendia essa mesma ideia antes, né? Mas tem autores que sustentam assim, relação de causa e efeito. Depois eu coloco na referência. Bom, aí no século XIII, bem lá em Saragoça, agora me deu, acho que Guadalajara, Saragoça, esqueci o nome da cidade, o Moisés de León escreveu então aquele livro que ia se tornar a grande referência à Bíblia da Cabala, que é o Zohar. E a partir de então, a Cabala, a história da Cabala se confunde com a história do Zohar. O Zohar chamou para si, né, toda a influência cabalista, tudo virou causado pelo Zohar. O Zohar virou a grande referência da Cabala, tudo bem baseado no Zohar e acabou. Em boa parte, agora, quando o Zohar foi escolhido, a história da Cabala é uma história de interpretação do Zohar. É muito polêmica a visão de quem teria escrito o Zohar mesmo. Se o Zohar foi uma compilação ao longo dos tempos, ou se foi escrito pelo Moisés de León. O Gerson Chollet tende a crer que foi escrito só pelo Moisés de León com base em tradições antigas, mas que ele mesmo tenha escrito o livro. Outros autores discordam, diz que o Zohar foi escrito ao longo de séculos e que o Moisés de León apenas recompilou e reuniu num outro livro. Segundo esses cabalistas, que parece que é a visão dominante, eles misturam história e lenda, né? Então, segundo eles, na realidade, as visões da Cabala e que culminaram no Zohar vêm com Abraão. Veja só. Vem com Abraão, que Abraão então era politeísta, aí se converteu e jogou todas as imagens fora da casa do pai dele, dito que era o Taré. Depois eu volto nesse tema, só para apreciar um ponto que os cabalistas colocam como origem do remoto do Zohar, do pensamento cabalista em Abraão. Mas esses cabalistas sustentam que, efetivamente, quem começou a escrever o Zohar foi Shimeon Bar Yochai, que tinha sido discípulo do Rabi Akiva. Rabi Akiva é um dos nomes mais famosos do judaísmo, porque com base nele é que saiu a Mishnah, e na sequência da Mishnah o Talmud. O Talmud é a soma da Mishnah com a Gemara. A Mishnah é um monte de compilações de comentários, feito pelos rabinos, e um dos rabinos mais famosos, se não o mais famoso dele, é o Rabi Akiva. Então, o Shimeon Bar Yochai era discípulo do Rabi Akiva. E, segundo conta esse cabalista, foi o Shimeon Bar Yochai que de fato começou a escrever o Zohar. Ele junto com o filho dele, o Rabi Eleazar, também. E no Zohar conta a história do Shimeon Bar Yochai. O Moisés de León atribui o Zohar a Shimeon Bar Yochai. É que o Gerson Lenz sente que isso é pseudográfico, quer dizer, ele está remetendo a autoria de um livro dele para outra pessoa. O que é interessante colocar a origem do Zohar na mesma origem no núcleo próximo talmudista, né? Isso é bem interessante. Aliás, no Talmud e na Mishnah já tem algum veio esotérico, principalmente na linha da Merkabah e do Bereshit, que eu vou comentar depois. Então, para não perder o veio então do Zohar, então, segundo esses cabalistas, que parece que é a doutrina dominante, a escrita do Zohar é bem anterior ao século XIII, embora polêmico. Eles contam a versão que é mentirosa, óbvio, que o profeta Elias é que deu o Zohar para o Shimeon Bar Yochai. Eu acho curioso, né? Justamente o profeta Elias. Aliás, o autor que comenta isso daí que eu esqueci de falar, me fugiu, depois eu coloco na referência, comenta que muita seita esotérica sempre é adotado o profeta Elias como mestre ou mentor de alguma coisa. Então, e aí esse Zohar, desde a época do Shimeon Bar Yochai, que é século II, III da nossa era, esse livro teve um vai e vem, ora escondido, ora aparece, também isso sem se perder a tradição oral, né? Junto com a tradição escrita, tem a tradição oral
no judaísmo. Aliás, a compilação da Mishnah e da Gemara se deve talvez mais à Torá oral do que à Torá escrita, né? Então, e aí chegou no século XIII, que foi o apogeu então da Cabala, conforme eu falei, então acabou sendo escrito por Moisés de Leão. Aliás, é interessante que o Zohar, que já estava sendo difundido em 1290, já começou a difusão do Zohar nos ciclos cabalistas. É interessante que o apogeu da Cabala tenha sido junto com o apogeu da escolástica, né? Nunca tem dois trabalhos tão opostos na história como a Suma Teológica e o Zohar. Enquanto a Suma Teológica fala de verdades e é feita abertamente nas praças para todo mundo conhecer, o Zohar não, era escondido, triplamente escondido, porque era uma doutrina secreta, ensinado em círculos secretos, e o próprio Zohar é um livro que tem uma aparência X, mas que tem uma doutrina secreta nele. O livro Zohar é extremamente difícil de ler, chato. Tem já a tradução dele em português, tanto o livro bruto como o livro comentado e também resumos. Eu me aventurei para ler aí em versão comentada, versão pura. É um livro muito chato. É um livro difícil, que é óbvio que tem uma linguagem cifrada lá, uma linguagem oculta. Ora ele comenta de alegorias, ora ele vai falar da doutrina do Bereshit, ora ele vai falar da árvore da vida, ora ele vai contar a história de um carroceiro que se apresenta como grande mestre do Shimon Bar Yochai, do filho dele, e também do Rabi Abba. Então, é um livro muito complexo, que não tem um estilo único. Ora vai para alegoria, ora vai até para visões românticas. É bem difícil o livro. Lendo o livro sem apoio de um comentador, fica muito difícil extrair dele a doutrina cabalista, como nós vamos comentar agora na sequência.